Boa noite, gente. Tudo certo? Porque é um assunto muito importante, né? A gente estava até conversando hoje lá no grupo, né, do curso de macarrons, sobre essa história de precificação. Nós já temos dentro dos cursos, né, planilhas de precificação, mas às vezes a maioria de nós, né, eu, por exemplo, acho que a maioria de vocês aqui também, trabalha sozinha em casa. Então, é uma precificação diferente, né, do que uma indústria, do que uma empresa grande que tem um contador, que tem vários, vários compromissos financeiros diferentes do nosso, que tem que ser realmente, mais minucioso. Então, a minha proposta hoje é que a gente tenha um método de precificação que não desanime a gente de fazer esse método, né? Que seja simplificado, mas que funcione, né? Eu costumo dizer que qualquer método é melhor do que nada, né? Porque muitas vezes a gente vai no achismo ou quais são, né? Vamos dizer assim, os métodos de precificação que a gente conhece. Quando comecei na confeitaria, fazia um custo ali de cabeça de quanto eu gastei e fazia vezes dois. Depois ouvi muito falar de vezes três, né? E depois vim com as planilhas. Nós temos as planilhas sim no curso e tem quem goste. Eu gosto bastante de planilha, antes eu não gostava, agora eu gosto bastante do Excel. Mas eu acho que mais importante do que ter o preço na planilha é entender, né, a composição desse preço. Porque quando a gente entende qual é o preço mínimo que a gente pode fazer, por exemplo, a gente sabe, qual vai ser a nossa negociação com o cliente. Se o cliente até quer revender o nosso produto e quer pôr o nosso preço lá embaixo, a gente sabe a real, né? Se eu sei que o meu custo mínimo sem lucro de um doce é R$ 2, e a pessoa quer, mas eu vou comprar 1.000, faz por R$ 1,90. Faz sentido eu vender? Não, eu sei que meu custo ali só vai pagar minha mão de obra, eu não vou ter nenhum lucro, é R$ 2. Ou então, faz por 1.000, mas daí você faz 2,10. Será que vale a pena o trabalho que eu vou ter? Porque nós somos artesanais, né? A gente não é uma máquina, uma indústria. Ai, Leila, boa noite. Eu fico muito feliz que você está aqui. E a gente não é uma indústria. Então, quanto maior for o pedido, mais trabalho a gente vai ter, né? Não vai diminuir o nosso trabalho. Esse desconto por quantidade faz sentido quando é um processo industrial. Por quê? A máquina vai funcionar do mesmo jeito. Quanto mais ela fizer, mais produtividade e maior quantidade, às vezes no mesmo período de tempo. E nós não, né? Quanto mais a gente fizer de um produto, mais a gente vai gastar matéria-prima, mais a gente vai gastar tempo, mais a gente vai gastar mão de obra. Então, a gente até faz um descontinho ali para grandes quantidades, mas não é o nosso foco, né? Então, esse método que nós vamos ver hoje, ele parte do custo da mercadoria vendida. O que que isso quer dizer? A gente vai partir do princípio que aqui a gente está usando como exemplo um brigadeiro, tá? Então, eu parto do princípio que um brigadeiro custa X e a partir desse valor X eu vou saber por quanto eu vou vender, tá? Tem o método conhecido como markup, que é eu vou pegar o custo e multiplicar todos pelo mesmo número. Eu tenho precificação a partir de margem de contribuição, eu tenho precificação a partir de margem de lucro. Existem alguns métodos, né? Mas todo mundo tem dificuldade. É bem democrático, sabe? E não só na nossa área de confeitaria. Precificação realmente é um assunto bem complexo, não tem como a gente mentir, né? Mas a gente tem que dominar o mínimo, a gente tem que pelo menos saber que a gente está tendo lucro, porque toda empresa nasceu para dar lucro, inclusive a nossa, tá? Não tem sentido a gente trabalhar se não for para ganhar dinheiro, né? O que é então
Como é essa fórmula de calcular pelo CMV? Eu vou pegar o custo total de ingredientes e dividir pelo rendimento da receita. Então, eu acho que é realmente, na prática, o método mais acessível para a gente fazer, tá? E a gente pode, nesse caso, para chegar no custo total dos ingredientes, usar uma calculadora, usar uma planilha do Excel, fazer ali anotação no nosso caderninho. Mas o correto é fazer isso para cada doce, tá? Eu tenho um preço único, por exemplo, para todos os meus macarrons. Como que eu cheguei nesse preço? São preços muito parecidos e tem dois recheios que são os mais caros, o de pistache e o de frutas vermelhas. Então, eu fiz a precificação do meu macarrão de pistache e esse valor único serve para todos os meus sabores, tá? Os meus bem casados, todos têm o mesmo preço, menos o Red Velvet, porque ele vai cream cheese e geleia de frutas vermelhas. É um custo bem diferente dos outros sabores. Então, o certo é a gente fazer esse custo por cada receita que a gente tem, tá? Aqui vou dar um exemplo. Então, como eu falei para vocês, eu estou usando como exemplo uma receita de brigadeiro, né? E aí eu tenho ali os ingredientes. Na outra lista, eu tenho a quantidade que eu uso nessa receita e na outra lista, o preço. Então, nesse caso, uma lata de leite condensado tem 395 gramas. E quanto eu gasto para esse leite condensado? R$ 6. Por quê? Porque eu comprei a lata por R$ 6 e eu uso a lata toda, então é R$ 6, tá? O creme de leite é a mesma coisa. O chocolate em pó, eu uso 20 gramas. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Vou pegar o preço, por exemplo, eu paguei R$ 30 no chocolate em pó. Quanto vem? 1 quilo. Então, eu vou pegar R$ 30 e dividir por 1.000 gramas. Aí eu vou ter o preço de 1 grama. Quantos gramas eu uso aqui nessa receita? 20. Então, eu vou pegar esse preço e fazer vezes 20, tá? E aí eu cheguei em 60 centavos. Com cada ingrediente, eu vou fazer esse cálculo. Por isso que eu estou falando. Isso daqui dá para fazer assim na calculadora, como eu te falei agora, e você ir anotando. Ou você pode ter uma planilha, no Excel e ela vai calculando para você, tá? Dentro do curso nós temos planilha e aí você só preenche com o ingrediente e a quantidade e o preço que você pagou na embalagem e depois a quantidade que você usou naquela receita e a tabela calcula. O que que é importante? A gente chegar nesse valor aqui, ó, que é o custo dos ingredientes, e quando eu digo ingredientes, está incluso a forminha e a caixa também, tá? E se eu coloco um adesivo da minha marca, eu tenho que colocar aqui também. Então, eu vou usar tudo como ingrediente, tudo. Tudo que eu preciso para fazer aquele doce, eu vou listar como ingrediente e eu vou chegar no preço, no custo que eu tenho daquele ingrediente naquela receita específica. E aí eu cheguei nesse valor de R$ 28,34 para fazer uma receita inteira de brigadeiro, tá? E quantas unidades me rende essa receita de brigadeiro? Me rende 25 unidades, tá? Então eu tenho que saber esses dados, eu tenho que saber quanto rende a minha receita. Então, o custo de mercadoria vendida, o custo da minha receita de brigadeiro por unidade é de R$ 1,14. Essa é uma informação importantíssima. Por quê? Porque a nossa precificação vai se basear no custo da mercadoria. E a nossa mercadoria, nesse caso, é o brigadeiro. Então, chegamos no nosso número mágico. E a partir daqui, todo o nosso cálculo, o nosso raciocínio vai se basear nesse número. Agora, nós vamos adicionar uma margem de segurança nesse custo. Por quê? Pode ser que amanhã eu vou comprar o leite condensado e ele aumentou 30 centavos a lata. Pode ser que amanhã eu vou comprar o chocolate e ele aumentou um pouquinho. Pode ser que eu não acho aquela marca aquela caixa que eu estou acostumada a comprar. Eu vou ter que comprar uma um pouquinho mais cara.
Então, importante também, outro ponto importante, a gente nunca faz precificação com preço promocional de ingredientes. Então, eu sempre pago R$ 6 no leite condensado. Ah, mas essa semana que eu tô fazendo a minha precificação, eu comprei por 5. Então, eu vou colocar 5 na minha tabela, porque eu quero ter um preço competitivo. Gente, não adianta, tá? A gente tem que usar na nossa tabela de precificação os preços normais. Quando eu consigo comprar numa promoção, eu estou aumentando a minha margem de lucro. É ótimo, mas não pode entrar na minha precificação, porque nada garante e a gente não muda de preço todo mês, né? A gente procura fazer uma tabela de preço aí pelo menos semestral, para ficar mais tranquilo e mais amigável com o nosso cliente. Então, a gente coloca uma margem de segurança de 10% para que eu me proteja dessa pequena variação de preços, tá? Então, para um período de 6 meses, que é o que a gente está pensando aqui na precificação, 10% dá para segurar tranquilo. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente tem lá 1,14, né? Que a gente chegou no preço, e a gente tem que acrescentar 10%. Então, a gente vai lá na calculadora e vai colocar 1,14 mais 10%. Ou a gente faz uma multiplicação. CMV vezes 1,1, porque eu quero aumentar 10%. E esse resultado vai ser o nosso CMV com segurança, tá? Vamos de exemplos. Então, aqui no nosso exemplo prático, né? O nosso CMV é 1,14 do nosso brigadeiro ao leite. A gente vai fazer vezes 1,1 para adicionar 10%. E aí, o nosso CMV com segurança vai ser 1,25, tá? Então, se eu tiver uma pequena variação de preços na hora de eu comprar os insumos da minha encomenda, eu vou ter essa margem de segurança de 10% e eu vou usar como base para minha precificação o CMV de 1,25, tá? Então, 1,25 é o custo de mercadoria vendida do meu brigadeiro. Cheguei no ponto importante aqui. Agora vamos para o próximo passo. Agora, a gente vai adicionar aqui na nossa precificação mais custos. Por quê? Além dos insumos, dos ingredientes, a gente gasta outras coisas para fazer o nosso doce, né? A gente gasta água, luz, gás, internet, aluguel, outras despesas, como taxa de maquininha de cartão, taxa se a gente vende por alguma plataforma. A gente gasta gasolina para ir comprar os ingredientes, a gente gasta detergente, esponja para lavar louça, papel toalha, saquinho para alimentos, aquelas miudezas, né, que a gente acaba não colocando no papel e uma pequena parte de mão de obra a gente já vai colocar aqui. Então, sobre o nosso CMV, a gente vai colocar mais 100%, tá? E esse vai ser o nosso CMV de segurança e vai cobrir os nossos custos, tá? Então, eu tenho 1,25 do meu CMV com margem de segurança, mais 1,25 para cobrir os custos. Então, eu tenho 2,50. Gente, veja, por 2,50 eu vendendo esse brigadeiro, eu não estou tendo lucro, tá? Então, esse aqui é um valor muito importante da gente ter em mente. Se eu vender o meu brigadeiro dessa receita por 2,50, eu não estou tendo lucro nenhum, tá? Eu estou praticamente trocando dinheiro. É claro que uma parte desses custos também cobre a mão de obra, mas uma mão de obra bem, vamos dizer assim, se você quisesse ganhar um salário mínimo, que não é o que a gente quer, né? Então, até aqui, 2,50 é o nosso custo. A gente não está ganhando nada. Agora, o que que a gente vai adicionar aqui no nosso preço?
o lucro e a nossa mão de obra de empresária, tá? Então, a gente vai colocar mais 100%, mas não 100% de fazer o 2,50 vezes 2. Não, porque senão a gente não vai ter um preço competitivo, né? A gente vai colocar 100% do CMV de segurança. Então, a gente vai pegar aquele 1,25, que foi o primeiro valor que a gente achou, o CMV de segurança, e vai adicionar com o nosso custo, tá? Então, eu cheguei num preço mínimo de venda de 3,75. Por que que é legal a gente entender tudo isso, mesmo que a gente faça na planilha, tá? Que a gente não tenha que parar para fazer esses cálculos. É muito legal a gente entender que, por exemplo, se eu vender 100 desses brigadeiros, que vai me dar R$ 375, eu sei que 250 desses 375 vai ser só para cobrir custos. E 125 vai ser um dinheiro livre na minha mão. Então, de R$ 375 dessa encomenda, 125 vai ser dinheiro livre na minha mão, que eu posso é, usufruir do jeito que eu preferir, mas que eu recomendo que uma parte você reserve para reinvestir no seu negócio. Então, dessa parte desse lucro, você separa um pouco para juntar para comprar aquela panela mexedora, para comprar aquele forno maravilhoso, para comprar a batedeira maravilhosa, para juntar dinheiro se você quer abrir um ateliê. Então, é dessa parte do lucro que você vai separar, tá? E é muito importante que você tenha clareza desses valores, né? Porque, como eu disse, você está vendendo o seu brigadeiro por 3,75. Aí vem uma pessoa e fala para você: Ah, não, mas está muito caro. Eu vou fazer 1.000 brigadeiros. Faz para mim por 2,50. Aí você acha: Ah, nossa, mas R$ 250 para fazer 100 brigadeiros? Vou fazer. Você não está tendo lucro, né? Você tem que pensar em tudo que envolve a sua produção de brigadeiro, né? E às vezes você olhando assim esses números, fica tudo mais claro para você e você tenha, inclusive, segurança para responder o seu cliente, tá? Então vamos resumir. Para definir o seu preço de venda, você tem que saber o seu custo de mercadoria vendida, que é o custo do seu doce. Depois você adiciona 10% de margem de segurança. Depois você adiciona 100% para cobrir custos e despesas. E depois você adiciona 100% do CMV com segurança para cobrir mão de obra e lucro. Depois que você chegou nesse preço, 3,75, acabou o seu trabalho? Não é. Assim, de forma ideal, a gente chegou nesse preço e a gente sabe que a gente colocou ali uma margem de 100%. E aí eu vou fazer uma pesquisa de mercado, né? E eu vou pesquisar 5 concorrentes meus de brigadeiro, do mesmo nível que eu, do mesmo posicionamento que eu. Então, eu sou uma pessoa, uma confeiteira que vende brigadeiro gourmet. Eu vou procurar 5 brigadeiros gourmet, tá? Do mesmo nível que o meu. E aí eu vou fazer uma pesquisa de preço. Eu estou vendendo por 3,75. Todas elas estão vendendo por R$ 5, vamos dizer. Eu quero ser a confeiteira mais barata? Não, eu vou aumentar a minha margem também e também vou vender um preço mais próximo que o delas, mesmo que seja R$ 4,90 para chamar a atenção, mas um preço bem próximo, porque preço também fala muito de posicionamento, né? Às vezes você é o mais barato, a pessoa associa com ser ruim. Ou então o contrário, o meu preço deu 3,75, mas todas estão vendendo por R$ 3. Então, eu vou diminuir a minha margem de lucro, ou eu vou me posicionar como um brigadeiro premium e vou manter esse preço, tá? Então, esse preço é para você ter uma noção de que por menos de 2,50 não compensa você vender, porque você não vai ter nada de lucro, mas até 3,75 ali você faz uma pesquisa de preço, tá? E aí você consegue posicionar o seu preço e saber qual é a sua margem. Dentro daquela ideia que nós temos de precificar, achando o custo dos ingredientes e fazendo vezes 3, se a gente fizer
essa conta, ao invés de fazer vezes 3, fazer 3,3, olha só como o preço ficou muito parecido, né? O CMV de 1,14, que a gente pegou lá no começo, vezes 3,3, direto. Olha o preço de venda, 3,76. Mas, essa forma, eu vou falar para vocês que eu já fiz alguns testes. E algumas vezes dá super certo e outras vezes não dá, tá? Porque tem produto que a gente não consegue colocar uma margem tão grande. E aí fica um preço absurdo, muito alto, e a gente perde totalmente a competitividade, tá? Então, a gente tem que avaliar, escolher um método e segui-lo, tá? E aí, a partir do preço, a gente fazer a nossa pesquisa de mercado e definir o preço final. E, gente, definir o preço final e assumir essa posição, tá? A gente não pode se deixar pressionar pelo cliente, como eu falei hoje lá no grupo para vocês, né? Eu sei que não é fácil, porque eu também vendo meus doces, né? Eu sei muito bem como é. E mas é um trabalho de pouco a pouco, de passinhos, mas a gente tem que posicionar o nosso preço e o nosso produto, né? E não vender a qualquer custo, porque senão a gente não tem lucro, né? Então a gente vai ter que buscar os clientes que realmente vão atender a nossa escolha de público-alvo e trabalhar para entregar tudo que esse público quer para que ele realmente nos escolha, tá? Essa planilha aqui de precificação, eu vou deixar no link aqui do YouTube para quem quiser fazer. Você vê que eu coloquei aqui a mesma receita e cheguei no mesmo CMV, tá? Vou deixar aqui o link. Depois que terminar a transmissão, eu coloco na descrição, porque eu tinha deixado no outro link que não funcionou. E aí eu vou deixar na descrição para quem quiser fazer a precificação nessa planilha, porque daí já vai ter a soma dos ingredientes. Essa planilha completa eu vou colocar em todos os meus cursos, tá? Ela é uma planilha assim, ó. É a mesma que eu mostrei agora há pouco, o slide, mas aqui tem o preço da mercadoria vendida, bruto. Aqui a gente colocou quanto rende, né? A receita. E aí tá toda programada para fazer todos os cálculos e já te dá a sugestão de preço de venda pelo CMV, com toda essa fórmula que eu expliquei para vocês hoje, tá? Então, isso vai estar disponível nos meus cursos, todos, para quem quiser usar essa planilha que é mais simplificada. E aí eu vou colocar para vocês e vocês vão preencher somente então com o preço da embalagem fechada, o conteúdo da embalagem e a quantidade necessária na receita. Só essas planilhas, essas colunas que vocês vão preencher. Quanto a valores, já tem todas as fórmulas para ela preencher sozinha. Mas mesmo assim, eu acho importante que vocês entendam todo o raciocínio por trás da planilha, né? Porque justamente por isso. Aqui você tem, então, o CMV. Aqui você tem o 2,50 é o custo, você tem que pôr esse valor aqui, acho que eu vou até pintar ele de outra cor, porque tem que ficar bem claro que menos do que isso não vale a pena você vender, tá? Então, esse valor aqui é o preço mínimo e esse valor aqui é um preço sugerido, tá? Com uma margem de 100% do CMV de lucro, tá? 100% do CMV. Não é 100% de lucro, porque é muito difícil ter algo hoje em dia que tenha 100% de lucro. Mas é porque a gente usou 100% do CMV, tá? E é isso que eu quero entender, que vocês entendam. Mas é uma planilha bem simples de usar, então. E por que que eu digo que eu acho que é bem interessante para a gente, principalmente que trabalha sozinha, que trabalha em casa? Porque a partir do momento que você tem funcionários, que você tem um lugar que você alugou, um ateliê, uma loja,
impostos, que você tem outros custos, né, maiores, eu acho que você tem que ter uma precificação mais detalhada mesmo. Como até tem no curso de macarrons, tinha uma planilha antiga que foi uma pessoa que trabalha na área financeira que forneceu para mim. Não sei se vocês lembram. E ela era assim bem completa, tá? Você tinha que preencher com todas as despesas. Também acho bem interessante, né, para quem está crescendo. Mas de uma forma mais prática e rápida, essa daqui eu acho que vai ajudar bastante. E só não esqueçam que aqui na parte de ingredientes, vocês coloquem até a caixa, tá? E aqui tem que colocar a quantidade que rende, porque todos esses campos têm fórmula do Excel. Então, se não preencher, o cálculo vai dar errado depois, tá bom? Tem alguns que vocês têm que preencher e outros que vão ficar travados. Quando vocês entrarem lá no curso e forem usar a planilha, lembrem-se que ela vai estar protegida. Você vem em arquivo, fazer uma cópia, tá? E aí você vai trabalhar com a sua cópia. Muito cuidado para não destravar as fórmulas, porque daí a, a planilha para de funcionar. Mas é só fazer isso, entrar em arquivo, fazer uma cópia e aí você usa a sua cópia. Muito importante, gente, fazer a precificação correta, porque a gente gosta do que faz, mas a gente precisa ganhar dinheiro, porque não vamos lá no mercado pagar a conta com um abraço, ninguém vai aceitar, né? Então é muito importante a gente ter clareza aí dos nossos custos, e lembrar que a nossa margem de lucro aumenta não só quando a gente aumenta o preço, mas quando a gente, por exemplo, economiza na compra de um insumo, a gente também está aumentando a nossa margem de lucro. Sabe o que que eu acho bem legal, gente, dessa planilha também? Por exemplo, aqui, ó, eu sei que 1,25 por unidade, deixa eu até abrir a calculadora aqui. Eu adoro fazer essas contas, gente. Ó, então eu sei que eu tenho um lucro, nesse caso do brigadeiro, de 1,25 por unidade, certo? Saberem. Como que eu vou saber, por exemplo, quantos doces eu tenho que fazer para pagar os meus custos? Vamos dizer que eu tenho R$ 1.000 de água, luz, detergente, essas coisas para pagar. Eu tenho que ter R$ 1.000. Quantos brigadeiros eu tenho que fazer no mês para cobrir esses R$ 1.000? Então, eu já sei que é 1,25 é o que eu tenho por brigadeiro para cobrir os meus custos. Eu vi lá na planilha. Então, eu preciso de R$ 1.000. Eu vou fazer dividido por 1,25. 800 brigadeiros. Então, 800 brigadeiros vai ser a minha meta mensal. E aí, se eu dividir isso por semana, então eu tenho que vender 200 brigadeiros por semana para bater a minha meta de cobrir os meus custos. E aí eu sei que também, então, se eu vender 800 brigadeiros por 3,75, eu vou ter 1,25 de lucro em cada um. Então, eu vou ter R$ 1.000 de lucro. Gente, não é muito legal a gente ter essa clareza? Fala para mim. Eu adoro fazer essas contas, eu adoro ter clareza dos números assim. Então, eu sei que se eu vender 800 brigadeiro no mês, R$ 1.000 vai ser livre na minha mão, tá? 200 por semana. E eu sei que também eu vou ter R$ 1.000 para pagar água, luz, internet, o anúncio que eu fiz no Instagram, isso entra como custo também, tudo que for de custo referente ao meu negócio. E ainda uma parte da minha mão de obra. Então, é muito, muito bom a gente ter clareza desses números. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né?
E quando a gente for pesquisar preço de concorrentes diretos nosso. Não adianta a gente pesquisar preço tudo bem, ela é da minha cidade, faz o mesmo doce que eu, só que ela atende público A e eu atendo o público D. Não adianta. Não vai dar para você se posicionar ali. Não é. Vamos ter foco em tudo que a gente faz, tá? Cheguei no meu preço, eu sei quanto é o mínimo que eu tenho que cobrar e eu sei a média. A partir disso, faz uma pesquisa de mercado e a cada 6 meses faz uma pesquisa de mercado e atualiza seus preços. Nosso trabalho vale muito, gente. E quando, sabe que assim, a gente ter segurança na hora que a gente saber tudo isso, saber nossos números e ter segurança na hora que a gente fala com o cliente, faz ele entender também. Sabe que a nossa tem a linguagem não verbal, né? E a nossa entonação de voz, aquela certeza que a gente tem, que a gente não está explorando o nosso cliente, que a gente está cobrando o certo, não tem cabimento a gente cobrar menos do que isso. Isso vai trazer uma segurança para a gente que a gente vai transmitir para o nosso cliente. Tá bom, gente? Eu acho assim, dá para simplificar mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que ganhar dinheiro. E trabalhar, eu sei que às vezes vai ser uma barreira, né? Eu sei, eu vivo no mesmo mundo que vocês. Eu sei de todas as dificuldades. Mas, é como eu falei, é um trabalho de formiguinha. Assim como a gente às vezes quer mudar o nosso ramo, né? Não quer mais fazer um tipo de doce, só fazer outro, e a gente vai aos poucos fazendo essa migração. A mesma coisa quanto ao nosso público-alvo. A gente tem que ir migrando para o público que vai dar mais lucratividade para a gente, porque toda empresa nasceu para gerar lucro, inclusive a nossa, tá bom? Gente, então, olha, muito obrigada. Vou colocar para quem preferir usar. Vai ter a opção de usar aquela outra que é bem mais completa, ou essa daqui que também eu achei ótima. Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima.